Fala aí, pessoal. Então vamos continuar aí a parte da NR4, né? Falando aí um pouquinho sobre o SESMIT, agora na questão de modalidades. Então, nessa parte aqui, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: eu vou dar uma breve passada aqui pelo que eu marquei aqui no texto, e aí eu vou trocar de tela, tá? Para a gente conseguir ver um mapa conceito, que eu acho que vai ficar um pouco melhor para daí entender essa questão de modalidades, porque só olhar aqui no texto fica um negócio muito embaçado, né? Então fica muito complicado de talvez ter uma visão um pouquinho é, mais fácil, né? Com essa situação aí da modalidade. Então a gente tem aqui, ó, considerando o item 4.4 da NR4, que o SESMIT deve ser constituído nas seguintes modalidades. Então, ele pode ser individual, pode ser regionalizado, pode ser estadual e também pode ser compartilhado. E aí, lá naquele mapinha que eu acabei de falar, a gente vai ver cada um desses, tá? Também é importante a gente frisar essa questão aqui, ó, independente da modalidade, tá? Ele deve atender aí os estabelecimentos da mesma unidade da federação. Tá? Então, a gente precisa sempre pensar que o SESMIT ele deve abranger a empresa como um todo, certo? Então, a gente vai ver que o dimensionamento, a parte da modalidade em si, vai tratar muito disso, e depois o dimensionamento vai especificar aí outros pontos também que devem ser seguidos, daí seria a nossa aula seguinte, né? Então, a organização deve constituir o SESMIT individual quando este se enquadrar, né, quando o estabelecimento se enquadrar no anexo 2. No caso do SESMIT regionalizado, quando ele se enquadra, então, no anexo 2 e tenha outros que não se enquadram, a gente vai ver depois naquele mapa conceito. Havendo mais de um estabelecimento que se enquadra no anexo 2, a empresa pode, pessoal, aqui, ó, lembra daquela situação? Pode e deve, então pode é facultativo. Deve é obrigatório, é um requisito. Então, pode constituir mais de um SESMIT regionalizado. A organização deve constituir um SESMIT estadual, aí fala sobre o somatório dos trabalhadores, né? Do estabelecimento da mesma unidade da federação, ou seja, o Estado, alcança os limites previstos no anexo 2, olha aqui, ó, desde que nenhum se enquadre individualmente, certo? Observando o disposto no item 451 e os seus subitens. Uma ou mais organizações, olha aqui, ó, de mesma atividade econômica. Então, precisa ser de mesma atividade econômica. Então, marmoraria, beleza? Então, é marmoraria. Então, é serralheria. É construção civil, beleza? É construção civil. Podem fazer o quê? Constituir o SESMIT compartilhado. Ok? Então, até aqui, agora eu vou trocar de tela. Deixa eu pedir a licença de vocês aqui, fazer essa troca aqui rapidinho. Uhum. Aí eu espero que seja fácil agora para verificar aqui, ó. Então, nós temos aqui esse mapa conceito, tá? Das modalidades do SESMIT. Então, aqui a gente vai ver algumas questões que são bem importantes. Primeiro, o tipo de SESMIT, né? Aqui eu tenho o individual, o regionalizado, o estadual e o compartilhado. Inicialmente, pessoal, eu gostaria de frisar que a responsabilidade aqui, ó, de gerenciar o contrato dos terceirizados é, sim, do tomador do serviço. Tá? Então, para quem está desenvolvendo ali as atividades, precisa ter isso daqui em mente. Ó. Contrato com terceiros, dimensionar, somando o número de trabalhadores da contratante e contratada, quando o trabalho for realizado de forma não eventual, nas dependências da contratante ou local previamente conveniado em contrato. Então, quando o trabalho não for
quando o trabalho for realizado de forma não eventual, precisa se tomar esse cuidado aqui, né, e realmente buscar ter essa situação do dimensionamento aí bem controlada. Trabalho eventual é aquele que ocorre de evento futuro incerto. Por exemplo, a gente pode ter em mente aqui uma manutenção, ah, é, de uma linha telefônica, vamos supor, deu problema lá numa linha telefônica, e aí vai precisar de acessar algum componente lá daquela empresa, tá? Mas essa manutenção ela não acontece semanalmente, nem quinzenalmente, nem a cada 30 dias. Ó, por quê? Porque o evento é futuro e incerto, então a gente não sabe quando vai acontecer algum problema lá de novo. Outro exemplo é aqui, ó, é a contratação de uma empresa de mão de obra para manutenção predial de alvenaria. Então, vamos fazer uma pintura em algum local específico. Isso é um evento futuro e incerto, que é um trabalho eventual, certo? Decorre de uma incerteza, então a gente não sabe. Eu vou pintar uma parede daqui a 15, eu vou pintar e vou imaginar que daqui a 15 dias ou 40 dias eu vou ter que pintá-la de novo. Então a gente não tem esse controle. Deu para entender? E agora, partindo aqui, então, só para a gente finalizar essa parte das divisões, do individual, o que é importante saber? Quando houver estabelecimento que se enquadrou no anexo 2 da NR4. Então, deu aquele dimensionamento, aquele enquadramento simples, tá? O SESMIT, ele é obrigatório individual. Para o regionalizado, gostaria que fosse observado, né, por parte de cada um de vocês, essas questões aqui, ó. Então, quando houver estabelecimento que se enquadrou, como no item anterior, e houver estabelecimentos dentro da unidade da federação sem o enquadramento, no anexo 2 NR4. E atenção, o estabelecimento com enquadramento deve considerar o somatório dos trabalhadores e o maior grau de risco. E aí, como eu falei antes, estender aos demais a assistência em saúde e segurança do trabalho. E mais um item importante, ó, se houver mais de um estabelecimento com enquadramento no anexo 2, pode constituir mais de um SESMIT regionalizado. Tá entendendo? Então, isso a gente falou agora para o regionalizado. Para o SESMIT estadual, é quando o somatório de todos os estabelecimentos do Estado atingir o limite máximo do dimensionamento no anexo 2 da NR4, ó, desde que nenhum deles se enquadrou individualmente. Então, eu tenho que pegar todos os meus estabelecimentos do Estado, desde que nenhum deles se enquadre individualmente, eu faço o quê? O SESMIT estadual. E aí, por último, o compartilhado é quando uma ou mais organizações com mesma atividade econômica, como a gente viu antes, situadas no mesmo município ou em municípios limítrofes, ainda que em diferentes estados, com enquadramento no anexo 2, podem, então é facultativo, constituir um SESMIT compartilhado. Os trabalhadores já atendidos por SESMIT compartilhado não integram base de cálculo para outros dimensionamentos. O que quer dizer isso aqui? Eu tenho uma empresa, por exemplo, uma terceirizada, que eu acabei contratando ela para fazer um serviço, e esse serviço ele vai demorar, né, bastante tempo, então o pessoal vai ficar bastante tempo no contrato, e aí o que que acontece? Ele já tem SESMIT, então quando eu for dimensionar o meu SESMIT, eu vou descontar esse pessoal todo que já é atendido pelo outro SESMIT, ok? Então, pessoal, essa seria a nossa parte aí agora de conceito, né, das modalidades do SESMIT, e até o nosso próximo vídeo, então, dando continuidade ali na sequência, que a gente vai falar daí um pouquinho agora sobre o dimensionamento.
Então, se tiverem aí alguma dúvida, alguma, alguma questão aí um pouco mais específica, fiquem à vontade para a gente poder debater aí, né? Pode mandar mensagem e aí a gente vai conversando como tem feito até o momento. Um forte abraço a todos e até mais.